glorificado seja para todos sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Estamos de volta para mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical, das Assembleias de Deus no Brasil. A lição de hoje é a lição número 10, O Senhor Jesus cura hoje. Eu quero te convidar a estar conosco durante este período em que vamos estudar os tópicos e subtópicos desta lição, que será apresentada no próximo domingo, pela manhã, em todas as congregações da Assembleia de Deus e das igrejas que aderem à revista da Escola Dominical, que tem por título O Verdadeiro Pentecostalismo. Bem, vamos ao versículo áureo. Pela primeira vez que eu vejo que o versículo áureo não faz parte do contexto da leitura bíblica em classe. Está no Salmo 103 e verso 3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. O texto base está em Isaías 53, 4 e 6, que diz: verdadeiramente, Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos andávamos desgarrados como ovelhas, sem pastor. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E também está em Mateus, capítulo 8, versículos 16 e 17, que diz: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos naquele momento, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. O que o autor deseja que nós venhamos a pôr em prática, depois de estudarmos e aprendermos esta lição, de que Jesus nos oferece o benefício da cura. Jesus nos oferece o benefício da cura. O objetivo geral é esclarecer que a cura divina é também para os dias de hoje. Muito bem, o tópico 1, a cura divina na Bíblia. Primeiro vamos estudar a saúde pública no Antigo Testamento. Não é apenas a cura divina, mas a orientação de Deus para o seu povo. Veja bem, algumas coisas que hoje nós utilizamos na própria medicina moderna, elas já estavam instruídas por Deus, claro que de acordo com a condição da época, até porque também os corpos não eram tão frágeis como hoje, as pessoas viviam mais tempo, a água era mais pura, a alimentação mais saudável, não havia poluição, então havia algumas diferenças de orientações. O Senhor orientava que lavasse as mãos, orientava que tomassem banho. Eu vejo aqui na Bíblia, o primeiro vegetariano aqui foi Adão. Adão, ele se nutria de frutas, de ervas, de coisas da natureza, ainda não havia derramamento de sangue de animais, né? Mais tarde, naturalmente, o Senhor então ordenou e ele estipulou, ele deixou bem claro para o ser humano qual tipo de animal era saudável, qual tipo de erva era saudável, qual tipo de fruta era saudável para a saúde do ser humano. Então, o povo hebreu, eles já tinham assim muito mais longevidade, tinham muito mais saúde, muito mais força, em razão daquilo que eles se alimentavam. Quando Daniel quis dizer lá para os chefes os mitres da cozinha lá do palácio de Nabucodonosor, que eles iriam se alimentar somente de legumes, enfim, ele não estava querendo fazer uma contestação. Naquele momento ele sabia os nutrientes básicos necessários para o seu organismo. Então a saúde pública, ela sempre foi muito evidenciada por orientação de Deus nas leis divinas, e os judeus, os hebreus, eles seguiam bastante o tipo de alimentação que para ele era saudável. E também a própria medicina. Deus, na Bíblia, fala claramente que ele deixou os médicos, isso já no Testamento para os hebreus, deixou os médicos para cuidar da saúde do ser humano.
Enfim, Deus estava tratando, cuidando de todas as áreas da vida do ser humano. Porque nós temos uma ideia assim, né, de que nós vamos ter que cuidar só lá no futuro. Se der tudo errado aqui, nossa saúde não for bem, enfim, a gente vai viver de qualquer jeito, porque daqui a pouquinho a gente vai estar no céu e tudo vai acabar. Mas aí lá no Novo Testamento já vem também uma orientação, dizendo o corpo de vocês, ele é o templo do Espírito Santo. Tenham cuidado, tanto na área sexual, na área de saúde, enfim, para que o Espírito Santo não se entristeça e se retire de vocês. Então, há uma saúde que precisamos cuidar, alimentação, horas de sono no nosso organismo, para que a gente não venha cair em enfermidades. Ontem ainda estávamos estudando, juntamente com alguns professores, para a aula de domingo agora, e surgiu a ideia, né, das enfermidades, que elas não são apenas físicas. Tem enfermidade psicossomática que vem de estresse, que vem de preocupações, que vem de culpas, que vem de raivas, de ódios, rancores, enfim. Tem enfermidades espirituais, de pessoas que têm a culpa do pecado, de estarem afastados de Deus, sabendo que deveriam estar bem com Deus, a incerteza da salvação, enfim. Então, há uma gama de enfermidades, mas que também vem estourar, finalmente, no nosso organismo. Subtópico 2, a prevenção de doenças é bíblica. Sim, Deus sempre cuidou para que o ser humano vivesse saudável. Eu já citei aqui para vocês, né? Ele preparou a alimentação, preparou o ar, ele preparou esse planeta adequadamente para que nós conseguíssemos viver. Hoje de manhã eu estava conversando com a minha esposa e dizendo, né? A gente estava falando sobre poluição, sobre alimentos às vezes não tão puros. E Deus preparou esse organismo até para isso, para conseguir conviver no meio de toda essa coisa ruim que o ser humano trouxe, produtos químicos, enfim, para a alimentação, que não precisaria ter, né? Mas o organismo consegue se readaptar e consegue sobreviver a isso. Então, Deus ele estava sempre orientando a alimentação adequada, sono adequado, uma vida adequada, uma vida sem pecados, uma vida livre, uma vida em comunhão com Deus, para que a gente pudesse viver bem. Diz a palavra de Deus que a palavra de Deus, ela fortalece até os ossos do ser humano. Diz a palavra de Deus que a alegria, um rosto, aformoseia o rosto, a alegria dentro do ser humano, ela deixa o rosto formoso. Quer dizer, veja bem a conexão nessa nossa tricotomia corpo, alma e espírito. Uma vida em comunhão com Deus, através do Espírito de Deus, faz com que a alma se sinta feliz, e a alma feliz tem um corpo saudável, tem um rosto brilhante, tem uma vida realmente muito melhor. A prevenção de doenças, ela é bíblica, primeiramente pela comunhão com Deus. Terceiro subtópico, o Novo Testamento e as curas realizadas por Jesus. Uma coisa é importante a gente entender, Jesus ele não veio ao mundo para curar enfermidades. Mas o irmão acabou de ler em Isaías, tomou sobre si as nossas enfermidades. Sim, tomou sobre si as nossas enfermidades, porque a partir do momento em que ele veio para o projeto de salvação, ele englobou como homem, para ser nosso Salvador, todas as situações, tanto físicas, como morais, como espirituais. A vitória que Jesus teve foi completa sobre Satanás, sobre seus demônios, e também sobre a natureza. Estava sobre ele todo o poder. Quando ele ressuscitou, ele disse, todo o poder me é dado, no céu e na terra. Todo o poder sobre todas as situações. Mas o que Jesus veio fazer foi para nos remir, assumir a nossa culpa de pecadores, nós não tínhamos condições de nos salvar, assumiu no nosso lugar, pagou o preço no nosso lugar, ressuscitou, está vivo e garantindo a nossa salvação. Porque cura divina já havia desde o Testamento aos Hebreus, ali que a gente for ler, o chamado Antigo Testamento, desde o início. Deus vinha realizando inúmeros milagres, curas, libertação, independentemente de nós conhecermos a pessoa de Jesus. Ele ainda não havia se manifestado. E o Senhor tem poder para curar dos céus, de onde Ele quiser, para realizar todo tipo de milagre.
A única coisa que ele não poderia era a salvação das nossas almas de onde ele estava. Precisava vir, assumir a condição de ser humano e assim então nos salvar. Mas Jesus, ele, na natureza que ele assumiu aqui como homem, ele estava à disposição de Deus. O seu coração como de Deus. Porque Jesus é parte da deidade. E o coração do Pai estava nele, o coração dele estava no Pai. Ele disse, eu e tu somos um, ó Pai. Quer dizer, tinha o mesmo sentimento, porque Jesus é o reflexo do Pai. Então a misericórdia, o amor, o desejo de ver as pessoas felizes, curadas, a compaixão do coração de Jesus era imensa. Ele estava caminhando numa ocasião com seus discípulos, felizes, enfim, cantando, e ele viu uma mulher trazendo no caixão um filho morto. E ele conversou, e era o único filho que ela tinha, ele se comoveu de compaixão e ressuscitou. E assim ele fez inúmeras curas, inúmeros milagres realizados aqui. Tópico 2, a cura divina como parte da salvação. Subtópico 1, que fala salvação. Eu não achei muito feliz esse tópico, a cura divina como parte da salvação, porque não é o que eu creio, na verdade. Jesus salva e Jesus cura. Creio perfeitamente nisso. Mas Jesus sempre curou pessoas, sempre libertou, transformou, fez a obra para salvos e não salvos. A compaixão do Senhor é imensa. A Bíblia mesmo declara que o sol nasce para todos. E a gente às vezes tem a ideia assim, né, de que nós, os servos de Deus, temos que ter o melhor, e aquelas campanhas que a gente faz e vive pregando positivismo nos nossos templos, nossos púlpitos, que nós temos que ter o melhor, que o melhor é para nós, que nós somos o povo de Deus, que chega um ponto que a gente se acha mesmo melhor que todo mundo. E se isso fosse verdade, os ricos da terra, as pessoas que têm a melhor saúde, os melhores empregos, as melhores casas, os melhores veículos, seriam os salvos. E a grande maioria dos que têm não estão seguindo Jesus. E as curas divinas a mesma coisa. Não é? Jesus, uma ocasião, ele viu 10 leprosos e a sua compaixão maravilhosa se comoveu por eles e curou eles todos. E saiu. De repente, lá adiante, um voltou para agradecer. E ele disse, mas não eram 10? Só um que voltou? Quer dizer, ele curou todos sem que eles tivessem o coração voltado para ele. Então, assim, professor amigo, professora amiga, aluno amigo, nós temos que começar a desmistificar esses paradigmas, né? Como é que você recebe a cura? A cura você recebe o seguinte: se for salvo, se for fiel, se santificar, se buscar, se clamar, fizer uma campanha de jejum, fizer uma campanha de oração, e aí sim, depois de todo esse processo, você encontra a salvação, você encontra a cura. Aí eu vejo o seguinte: quantos servos do Senhor na Bíblia nunca encontraram cura? Nem para a sua vida emocional, nem para os problemas familiares, nem para a sua saúde física. Quantos servas e servas de Deus hoje não estão curados? Estão morrendo de Covid, estão morrendo de acidente, estão morrendo trabalhando, levando um tiro. Enfim, nós não estamos, amigo e amiga, indefensos. A ideia de que nós temos assim, de que nós vemos numa redoma, porque buscamos a Jesus, porque estamos obedecendo a Bíblia, porque estamos salvos, merecemos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus deixou bem claro: olha, aqueles que construírem a casa na rocha, no Evangelho, na Palavra de Deus, firmados, com base na Bíblia, fiéis a Deus, vai vir tempestade sobre eles, vai vir vento sobre eles. A grande vantagem destes, para aqueles que construíram a casa na areia, é que a casa da areia vai cair. E a casa de quem está firmado na rocha, ele pode estar doente, ele pode estar desempregado, ele pode ser humilhado pelas pessoas, pode ser incompreendido, ele pode estar com problemas psíquicos, ele pode estar com problemas sérios na família, ele pode ser abandonado por todo mundo, mas ele vai estar fiel e vai ser salvo, se permanecer fiel até o fim.
Entendeu? Então, a cura é uma coisa, a salvação é outra coisa. Jesus cura qualquer pessoa. Não está atrelado a salvação à cura, mas, naturalmente, que quem está salvo, ele compreende melhor, ele sabe o caminho, ele sabe onde ir, ele passa a conhecer Jesus, conhecer a misericórdia de Jesus, a sua confiança é muito maior. Ele tem mais confiança na cura divina para si, na solução dos seus problemas. Muito melhor, porque veja bem, uma coisa que para a gente chegar a Deus, está escrito na Bíblia Sagrada, chegai-vos a Deus, ele vai chegar a você. É importante que quem chegue ao Senhor creia que ele existe, que é, enfim, o Salvador, o Perdoador. Aí a pessoa sabe de tudo isso, mas ele tem lá dentro de si pecados ocultos. Ele tem coisas que ele não quer abandonar. Isso faz com que? Com que ele não tenha confiança. Ele vai orar sem confiança, porque não está numa relação pessoal com Deus. Então essas coisas é que impedem, né? Porque no momento que a pessoa está livre, salva, purificada, ele tem muito mais tranquilidade em chegar e conversar com Jesus acerca de todas as suas situações. Então todos que vierem de coração sincero, né, receberão a bênção. Como de fato eu deixei claro aqui que nem todo salvo será curado. Eu estava conversando com um amigo, um irmão querido, amado, servo do Senhor, esse final de semana, depois de um culto, e ele me disse: irmão Josias, pode me dar um abraço, porque em nós nada pega. Porque Jesus já deixou claro, eu tive Covid, o irmão teve também, e conosco não funciona assim, porque nós estamos protegidos por Jesus. Eu disse: mas e os demais irmãos que partiram, pastores, evangelistas, presbíteros, servos e servas do Senhor do Covid? E ele veio falar no meu ouvido baixinho: irmão Josias, tu não percebeu ainda? Pecado. Essa ideia nós temos, né? De que quem está partindo, mesmo sendo cristão, se for por acidente, qualquer outra coisa, é porque não estava bem com Deus. Não é verdade. A misericórdia de Jesus, ele cura salvos, cura não salvos, como ele também não cura salvos e não cura não salvos. E isso aí está no seu critério. Ele cura quem ele quiser, do jeito que ele quiser. Tá bom? O subtópico 2. Mas eu creio, então, que Jesus cura, né, que vem e fala sobre a cura divina. Claro que eu creio. O grande arquiteto do universo, que criou todas as coisas e criou o ser humano à sua imagem e semelhança, ele sabe direitinho. Assim como um carro tem um manual ali no porta-luva, como qualquer eletrodoméstico vem um manual, quem fabricou sabe como funciona bem, por isso que envia o manual, para a gente perfeitamente utilizar o automóvel e os eletrodomésticos. Deus criou o ser humano, ele sabe direitinho o que é melhor fazer e ele tem poder para curar. Salvação e cura. Bem, nesse subtópico 3, aqui cabe então perfeitamente, né, o versículo áureo desta lição, que diz que é ele quem perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, no Salmo 113, verso 3, né? Então bendito seja para sempre o nome do Senhor. É ele. Ele tem poder para realizar os milagres. A medicina tem poder para fazer até o seu limite. Nenhum médico consegue realizar milagre. Nenhum medicamento consegue realizar milagre. Mas o Deus da nossa salvação, se ele desejar, se ele quiser, ele diz: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então, se ele desejar ter misericórdia e curar pelos seus propósitos, só pelos seus propósitos, ele pode curar todas as enfermidades que ele desejar, e não só isso, como também perdoar todos os pecados. E Deus se importa tanto com a nossa alma como com o nosso físico. Veja bem, aquele cidadão que foi colocado pelo telhado onde Jesus estava, porque tinha muita gente, não tinha como acessar ele pela porta, desceram pelo telhado onde Jesus estava. Jesus olhou para ele e conseguiu enxergar a aflição da alma dele. Jesus olhou para aquele homem e pensou: meu Deus, se esse homem morrer hoje, ele parte sem salvação. E ele amou aquele homem e ele disse: perdoados estão os teus pecados. E as pessoas se indignaram. Mas quem é esse hebreu, esse judeu, para querer perdoar pecados? E Jesus disse: muito bem, para que vocês saibam
que este homem tem pecados perdoados e que vocês também podem receber, que o Filho do Homem pode perdoar todos os pecados, quem precisar de salvação, estou aqui. Eu vou dizer, levanta, pega a tua cama e vai embora curado. Jesus se importou com a saúde física e com a saúde espiritual daquele homem e se importa com a minha e com a tua cura divina e com a tua salvação também. Vamos então para os finalmente. O tópico 3, a cura divina e os desafios atuais. Vamos aliar aí o subtópico 1, as doenças, e o subtópico 2, as enfermidades entre os salvos. Na verdade, as doenças elas existem, estão aí e são desafios importantes para nós entendermos. Como já vimos, já falando um pouquinho antes, né, precisamos identificar qual é o tipo de doença, se ela é física, se ela é emocional, se ela é espiritual, porque para nós podermos tratar sobre elas. Mas uma coisa é importante, Deus tem poder sobre todo o tipo de enfermidade. O Senhor Jesus é aquele que tem condições de atender às necessidades do ser humano, seja quais forem. Inclusive os salvos, eles passam pela situação difícil em que todos passam. Não há do Senhor uma promessa sequer na Bíblia de que ao nos convertermos, nós teremos uma vida tranquila, em paz, sem perseguições, sem lutas, sem problemas, sem enfermidades. O Paulo orou ao Senhor Jesus, eu estou com um espinho na carne, o Senhor não olha para mim, estou fazendo tudo certo, estou fazendo a tua obra, estou cumprindo o propósito e agora basta tu fazer a tua parte. E Jesus disse, não, Paulo, a minha graça te basta. O que é importante é sabermos, estamos servindo a Jesus por uma questão espiritual. E as demais coisas que nos ocorrem, elas são realmente inerentes desta vida, que o Senhor Jesus pode ou não resolver. Então, o tipo de enfermidade que temos e as situações que ocorrem entre qualquer pessoa, entre o salvo e o não salvo, elas são inerentes desta vida. Mas nós temos um, que conforme o Salmo 103 diz, ele perdoa as iniquidades e ele sara as enfermidades. Então, isso é importante nós entendermos. A conclusão da lição, Jesus cura hoje. A conclusão é, Jesus cura a hora que quiser, do jeito que quiser, quando quiser e se quiser. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor nosso Deus, para que Ele faça de nós o que Ele desejar. Se Ele nos curar, glórias a Deus. Se Ele não nos curar, glórias a Deus. Nós estaremos servindo ao Senhor em qualquer situação. Mas uma coisa é certa, a igreja está perdendo um grande espaço. A igreja ela se institucionalizado apenas, se tornado uma igreja tradicional. Nós precisamos entender que os dons espirituais, eles estão à disposição da igreja. E esse vírus que está aí assolando o mundo já há um ano, é uma prova do constrangimento a que estamos sendo submetidos. Porque era para o mundo estar vindo correndo de joelhos aos pés de Jesus, buscar nas igrejas, fazendo fila, não de vacina, para receber a oração da cura, aonde os crentes estão e tem ali o dom de cura. E aonde está o dom de cura na vida da igreja? Então nós precisamos rever a nossa situação, porque Jesus continua o mesmo que foi ontem, Ele é hoje e será para sempre. Pense nisso. Amiga, nós estamos indo embora e vamos deixar aqui uma oração para você refletir também sobre a lição que nós estaremos estudando agora no próximo domingo pela manhã e verificar o que nós devemos fazer para que o Senhor Jesus continue curando hoje. Pai querido, em nome de Jesus, estamos diante de Ti, agradecidos por esta lição, rememorando em nossos corações que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Ajuda que nós possamos, dentro de nosso coração, voltar a crer e a buscar ardentemente, como Paulo disse, buscai com zelo, com interesse, com vontade, os melhores dons. Senhor, e também entre eles está o dom da cura divina e milagres. Que o Senhor possa operar no meio da igreja e também através da igreja,
usando a igreja, porque o teu filho não mudou. É o mesmo Senhor, o mesmo Salvador e o mesmo que cura e o que levou sobre si as nossas enfermidades. Amiga, professor querido, professora querida, eu quero te convidar, insisto, inscreva-se no canal EBD São Léo. Se inscreva e também acione o sininho, porque aí você vai receber a informação quando estiver no ar. Mas mais do que isso, eu peço para você também compartilhar aí no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp, para que outras pessoas se inscrevam. Peça a seus amigos para se inscreverem, para que não percam nenhuma aula da EBD que vai ao ar toda semana, sempre antecipando o do próximo domingo, que é o domingo que é dado a aula na Escola Bíblica. Nós temos já à disposição a nova revista da Escola Bíblica Dominical, que fala sobre dons e ministério. A próxima revista vai estar falando sobre dons e ministérios. Procure providenciar já a sua aí na sua congregação. Você pode também contatar conosco pelo e-mail que está aqui, a Tatá está colocando aqui abaixo o e-mail, e no próxima semana estaremos aqui, queremos ver se a gente consegue lançar um pouquinho mais cedo, uns dias mais cedo do que quinta-feira, para que você possa ir estudando já durante a semana. Conto contigo, conte conosco, Deus abençoe a sua vida.